Primeiro, presidente, dizer que nós temos sido profundamente consumidos por muitos debates importantes da conjuntura brasileira, né? Eu, como uma militante do campo da saúde, também da democracia brasileira, também das diversas batalhas da economia, do campo nacional, ou seja, nós temos sido muito absorvidos nas batalhas feministas. São muitas as lutas, mas não são muitos os protagonistas e as protagonistas dos direitos culturais no parlamento. Aliás, eu sonho que um dia a maioria do parlamento brasileiro faça a defesa dos direitos culturais, que são transversais a todas as outras batalhas e lutas, porque os direitos culturais são direitos humanos e eles são profundamente transformadores da cidadania, são estruturantes da civilização, e eles precisariam, de fato, estar na sua relevância da pauta política brasileira, nas políticas públicas, nas definições dos orçamentos, na coirmandade com a escola, com a educação, na coirmandade com a comunicação democrática, para a formação da cidadania. E eu não posso deixar de fazer aqui o registro da batalha que os técnicos, artistas, produtores, diante da diversidade, da pluralidade brasileira, né, têm feito para se fazerem vistos, reconhecidos na construção deste país. E eu falo desse Brasil profundo, eu falo desse Brasil que se expressa na sua linguagem, que se expressa no seu comportamento, que se expressa nos seus sotaques, que se expressa na sua gastronomia, que se expressa na sua religiosidade, que, na verdade, diz o que somos. Quem somos nós? Né? Não há como identificar uma nação sem a sua cultura e sem a sua arte, que é o seu instrumento mais transformador. E, nesse sentido, todo o trabalho que se desenvolve no Brasil, e o meu primeiro projeto, inclusive, na Câmara dos Deputados, em 1991, foi colocando a diversidade cultural, artística e jornalística na TV aberta, que foi o projeto da regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Esse esforço, né, de fazer com que a arte e a cultura brasileira sejam valorizadas é um esforço estrutural e tem conceitos teóricos, tem aspectos conceituais nesse trabalho, né? Não é uma visão pura do entretenimento, da indústria cultural, é algo muito mais profundo, de um olhar muito mais amplo, muito mais abrangente, que eu tento trabalhar. Mas é importante dizer que o Parlamento brasileiro deu uma resposta nesse momento de pandemia, votando a Lei Aldir Blanc, esse nome que eu tive a oportunidade de colocar nessa lei uma homenagem a esse compositor popular brasileiro, esse compositor da liberdade. E essa lei, ela foi um esforço da sociedade, que sensibilizou esse parlamento, que sensibilizou os seus autores. Foram 34 autores de 11 partidos diferentes que se apresentaram nos diversos projetos da Casa. E esse esforço do parlamento brasileiro, junto com esse Brasil inteiro, esse esforço, ele ocorreu em um mês. Eu fui definida relatora no dia 7 de maio, no dia 26 de maio nós votamos na Câmara, uma semana depois foi votado no Senado. Então, em maio, nós resolvemos a Lei Aldir Blanc, e falando com o Brasil inteiro. Os fazedores e fazedoras de cultura, as fazedoras de boneco de Olinda, os tambores de crioula do Maranhão, os artesãos do Pará, né, os artesãos da Marajoara do Pará, dos centros de tradição regionais do Rio Grande do Sul, os ponteiros de cultura, todas as pessoas do carnaval, da capoeira, os artistas, técnicos, produtores de cinema, técnicos do audiovisual, todas as linguagens da dança, do canto, da música, do teatro, ou seja, nós falamos com o Brasil, os gestores municipais, estaduais, prefeitos, governadores. Em um mês nós fizemos isso. O governo sancionou a lei no último dia do prazo, fez a medida provisória do crédito 10 dias depois, ainda atravessou uma medida provisória não esperada, tudo bem, não mudou a lei, e levou até hoje para publicar a sua regulamentação.
Essa lei tem um sentido emergencial, tem um sentido de fazer valer esse recurso chegar a quem teve a sua atividade paralisada no primeiro momento da pandemia. E vai demorar muito o seu retorno. Eu quero aqui fazer uma cobrança pública de que esse recurso seja imediatamente descentralizado. O diálogo com o Ministério do Turismo, onde está a parte da cultura, se interrompeu já há algumas semanas. Eu consegui, a partir de um diálogo com o deputado Arthur Lira, a quem reconheço aqui o esforço, ter notícias de que a regulamentação seria publicada hoje, depois de 2 prazos divulgados, 6 de agosto e 10 de agosto. E nós agora estamos com uma regulamentação que fez uma burocracia nessa regulamentação que a lei não tem e que eu espero não dificulte a aplicação dela, mas esse recurso precisa chegar já nas mãos dos beneficiários num critério de universalidade, diversidade, descentralização e desburocratização que era a cara da lei, que era o sentido que era dado numa belíssima mobilização nacional que foi feita, num belíssimo processo construído no país inteiro e que continua sendo assim. Foi lançada agora a Conferência Nacional Popular de Cultura, no Brasil inteiro. O processo continua. A cultura se organiza, se levanta, se estrutura em conselhos, em comitês, as conversas com os gestores que se amplificam. E esse é o Brasil, essa é a arte e a cultura brasileira. Então, essa é a cobrança pública que faço diante da interrupção do diálogo do Ministério da Cultura com a cultura e conosco no Parlamento brasileiro, principalmente da oposição. E é um momento, inclusive, que se cobra solução para a Cinemateca Brasileira, sediada em São Paulo, é um momento que se cobra não se isentar, não se isentar o Parlamento brasileiro de respeitar os direitos autorais dos detentores de direitos. É um momento que se coloca para nós o desafio de não interromper a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que estará na próxima medida provisória, que nós não podemos permitir essa matéria estranha na medida provisória 959. É o momento que estamos aqui trabalhando pela democracia, pela cultura, pela possibilidade real desse país não retroceder na sua democracia. E cultura é democracia. Arte é democracia, porque cultura e arte não vivem sem liberdade. A liberdade de imaginar, a liberdade de criar, a liberdade de fazer o pensamento crítico e a possibilidade real de opinar nesse país.